e aceitou o desafio de ser um evangelista para o mundo. Então, se você for, é todo dia, né? Segunda, sábado, você está lá na Praça Rama. Você quer virar mais um pouquinho ou você quer só aquilo aqui? Essa aí Você é automático. você vai lá, está lá. Então quando Mas ele já foi terminar, para eu vou terminar ver. acho que todos os Você precisa sair? Não. Europa inteira, Brasil inteiro, Deus deu a ele esse desafio de pregar o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. No meio de tanta confusão, no meio de tanta, vamos dizer assim, ignorância acerca da verdade, Deus colocou no coração, vá pregar o Evangelho de salvação. E ele está aqui conosco para compartilhar um pouco do que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. E ele entregou-se totalmente ao Senhor e tem vivido esse ministério. Então, o Souto vai chegar aqui e vai compartilhar um pouco conosco daquilo que Deus tem feito na sua vida. E através da sua vida. Graça e paz a toda a igreja aqui representada. Eu vou ser bem prático nessa manhã e não quero prolongar muito, mas eu quero apenas focar esse tema que está aqui registrado, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E sabemos que pregar o Evangelho é uma ordem imperativa do reino. Ele deu essa ordem. Então vale a pena submeter-se às normas de Jesus Cristo. E sabemos que a igreja é a portadora do Evangelho na terra. Se não tivesse igreja, não haveria a pregação do Evangelho. A igreja foi incumbida para essa nobre tarefa. E eu faço parte dessa igreja também. Como diz Paulo, Cristo é o cabeça da igreja e nós somos membros particular do seu corpo. E aqui é uma parte desse corpo, né? Representando a Igreja Batista aqui. E louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, a sua esposa, os filhos, né? Desse ministério, pastor Thomas Gilbert e todos que fazem parte do ministério aqui da Igreja Batista. Então, para a gente ser bem prático, eu falei para o pastor Marcos, ele falou: Souza, vê se você foca mais os seus trabalhos evangelísticos aí pelas nações que você tem visitado. Então, eu vou ser bem prático, nós combinamos de passar algumas imagens, vai ser uns 5, 7 minutinhos apenas, e depois eu retorno aqui para a gente ministrar a palavra de Deus. Ok? Não é por vaidade, nem para se promover, mas para glorificar aquele que faz a diferença, Jesus Cristo. Lembra que ele disse: sem mim, nada podereis fazer. Como o pastor Marcos foi bem claro, abriu uma Bíblia, uma cidade tumultuada, cheia de corrupção, violência, e as pessoas pararem para ouvir o Evangelho na rua, só pode ser realmente um poder sobrenatural, poder do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você não tiver essa unção de Deus, você vai falar sozinho, ninguém vai parar para te ouvir, vão te ridicularizar, mas quando Deus está presente nesta obra, olha que Paulo diz: é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então vamos ser bem práticos, tem alguns minutos. Eu quero abordar na luz da Bíblia por que se prega o Evangelho em qualquer lugar, em qualquer segmento da sociedade. Segundo a Bíblia. Eu convido para que nós abramos em Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Provérbios do Rei Salomão. Excluído já. Então, beleza. Capítulo 1, versículo 20. Está registrado as seguintes palavras. Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Está escrito: a suprema sabedoria, altissonantamente, clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas e no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores,
desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me virei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo desaperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o meu conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, nem quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Só até. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando Jesus Cristo nas ruas de Jerusalém, ele sendo o rei, diz que ele saia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o reino dos céus. Jesus tinha esta visão de sair pelo mundo evangelizando. E, segundo esse texto, diz que a sabedoria, meu caro, eu vejo isso como Jesus, né, a palavra, porque Cristo é a palavra, ela clama em todos os lugares, mas quem deu atenção para a palavra? Por que estendi as minhas mãos, diz a Bíblia, e vós recusastes, não desse atenção? Isaías diz lá em 53, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eis que não fizemos dele caso algum, e não vimos beleza nele para que o desejássemos. Esse texto aqui que acabamos de ler em Provérbios 1:20 é uma realidade. Muitos têm vergonha de ouvir a palavra e de sintonizar a palavra. Não querem a palavra. Não querem a disciplina do Senhor, a repreensão do Senhor. Porque Deus nunca vai massagear o nosso ego. O pecador tem que ser tratado de uma maneira eficaz, como se fosse uma cirurgia no interior da sua alma. E esta palavra, ela fere. Como um bisturi de um cirurgião tem que ferir alguém para operar. Paulo diz, a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. Por isso que a maioria da sociedade, mundialmente falando, não suporta ouvir essas palavras, porque ela fere o nosso ego, não massageia. Eu sempre falo nas minhas pregações, eu preguei ontem em São Bernardo do Campo, onde eu moro, tem uma praça muito grande ali, e dizia, olha, muitas pessoas veem um pregador na rua e acham isso ridículo. Se aqui tivesse Ivete Sangalo, ou Cláudia Leite, ou Anitta, fazendo um show de funk, ou um show de axé, São Bernardo inteiro iria parar. Ou não iria? Você é da vida de um rei, que é Jesus Cristo, transmite a palavra, e a maioria passa ali com desdém, e acha que isso é um tanto antiético, alguém em plenas ruas pregando o evangelho. É dizer para aquelas pessoas, o crime, a violência, a bandidagem, não se prolifera em qualquer lugar da cidade? Aqui nessa região, dos jardins aqui, houve vários crimes. Os faróis, né, pastor? Matam-se para roubar um carro, para roubar um celular. Aí pode, na palavra de Jesus tem que falar as escondidas e com preconceito. Ah, não vamos abrir na rua porque isso vai ser um tanto antiético. Querido, vamos ver aqui agora. A sabedoria clama onde? Pelas ruas levanta a sua voz. No meio das encruzilhadas, nas cidades, ela profere as suas palavras. Eu não quero ser um crente, desculpa da expressão, que venha ter uma vida apenas de religiosidade, ou seja, aquela coisa bem elaborada, organizada. Eu quero ser um cristão livre, sem ninguém me manipular, mas deixar que Deus faça a obra. Sabe o que Paulo falou sobre isso? Em Gálatas, capítulo 1, verso 16, quando Paulo se converteu, Paulo diz assim, eu não consultei carne e nem sangue, nem voltei para falar com os demais apóstolos, mas parti para a região da Arábia. Amém, queridos?
Ele não foi falar para Pedro, Pedro, eu posso pegar com vocês no nosso ministério? Se veio lá, cara, nos 16, ele foi pelo Espírito e não consultou ninguém. É claro que ele honrava os apóstolos, tanto é que depois ele voltou e se confraternizaram, Pedro, os amados apóstolos, mas ele, quando iniciou o ministério, não consultou ninguém. Porque Jesus deu a incumbência para ele, então ele foi na direção do Espírito. E Jesus também disse, aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E quando Deus te guia, Ele faz você pregar em lugares inusitados, dentro de aviões, né? Dentro de metrô, mas é Ele que faz a obra. Eu estive agora em Londres, em Paris, pregando dentro dos metrôs, e para a glória de Jesus, ninguém protestava, não houve críticas, houve até pessoas que vieram até me dar, uma jovem saiu lá estava dentro do ônibus, ela fez aquele hi-fi, né? Tapa assim na mão, e falou, olha, thank you, porque eles querem ouvir. Se os terroristas da Al-Qaeda enchem os corpos de bomba e detonam uma bomba dentro dos meios de transportes, por que não transmitir a palavra de Deus dentro dos meios de transportes também? Isto é, com ética, com equilíbrio, sem agredir. Eu falo poucas palavras desses meios de transportes. Está lá os ingleses, no metrô, a maioria em silêncio, né, nos jornais, revistas. Gosto de ler muitos livros nos metrôs. E eu digo, excuse me, o pessoal vai me assustar assim. Um momento, please. Jesus Christ loves you. Read the Bible because the gospel is power of God. Your life is very special to Jesus. God bless you. E pum, vou devagar. Mas só isso, Souza, só isso é o suficiente, sabe por quê? Lembra aquele centurião romano? Chegou desesperado diante do Senhor, mestre, o meu criado está morrendo. E Jesus diz, espera que eu vou até a sua casa e darei saúde ao seu criado. E aquele centurião, que era uma autoridade da época, chegou a declarar para o Senhor, Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo dos meus telhados. Diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Quando Cristo ouviu aquela declaração, Jesus disse, nem em Israel encontrei tanta fé. Vai, o teu criado vive. Na hora que ele chegou lá, o rapaz estava totalmente restaurado por causa de uma palavra. Quando você fala, Jesus te ama, your life, a sua vida é importante para Jesus. Leia a Bíblia, porque ela é o poder de Deus. E isso vai despertar muitas vidas para ler. Igual que eles vão ler a Bíblia em casa e o Espírito Santo começa a trabalhar no coração deles. Amém? Outra coisa, pregar o Evangelho não é um ato de vaidade pessoal, para você se promover e se achar que está fazendo alguma coisa de extraordinário. Pregar o Evangelho é simplesmente uma obrigação e um dever. Sabe o que Paulo disse? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, porque a mim foi imposta esta obrigação. Amém, queridos? Ai de mim, dizia Paulo. Eu fico analisando, eu vi na internet, que jovens europeus de outras nacionalidades são arregimentados pelos terroristas da Al-Qaeda, fazem lavagem cerebral esses jovens universitários e eles partem para matar em nome de Allah. E Deus nos dá uma ordem para fazer a vontade dele, pregar a palavra, ter uma vida no seu altar, e a maioria não aceita a ordem de Jesus. Por isso que Jesus disse, orai para o Senhor da seara, porque grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores, poucos os que se empenham nesta obra do Senhor, segundo Jesus. Eu fico analisando os black blocs, jovens aqui em São Paulo, universitários, porque a passagem aumentou 50 centavos, eles mobilizam milhões para ser nas ruas protestando contra 50 centavos de aumento do transporte. E eles saem quebrando tudo pelas ruas, botando fogo em caixas eletrônicos, enfrentando a polícia, botando fogo em carros importados, e são jovens de classe alta. E eles não têm vergonha de ter esses protestos, né? E para mim é ser imbecil. Mas se você dá uma Bíblia para um jovem desses e falar de Jesus, ele torce o nariz e não quer nada com a palavra. Por que clamei e vós recusastes? Está aqui escrito. Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitasse o meu conselho e não quisesse a minha repreensão.
E a maioria não quer realmente nada com Deus. Somente a juventude. Querido, o jovem vai morrer também, querido. Você viu agora em Santa Catarina, um surfista de 24 anos, estava se projetando para até disputar o campeonato mundial de surf. De uma hora inesperada, ele é alvejado por 3 balaços e morre ali aos 24 anos de idade. A vida se vive uma vez só. Hebreus capítulo 9, o verso 27 está escrito: o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. No dia do juízo nós vamos saber quem é Deus, e Ele vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras. Segundo Paulo diz o seguinte: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem devemos prestar contas. Devemos, eu também vou prestar contas, porque a Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Palavra do Senhor. Deus Ele ama, é claro. Deus é amor, o seu amor é imensurável. Mas se eu não amá-lo de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, de todas as minhas aspirações, eu não vou conhecê-lo. Porque Jesus disse: se alguém amar mais a mãe, ou a mulher, ou o pai, ou o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de receber unção, não é digno de receber visão do reino, não é digno de receber a sabedoria, e vão ficar apenas naquela vida de religiosidade. Porque não amam tanto ao Senhor em primeiro plano. E quem ama o Senhor, ele tem prazer de trabalhar na obra, de exercitar esse ministério. Paulo diz o seguinte: eu não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Paulo não tinha nada por precioso nessa vida. E olha que Paulo, antes de ser apóstolo, os irmãos que conhecem muito bem a Bíblia aqui, fala de um homem que viveu aos pés de Gamaliel, estudou teologia com Gamaliel, que era a autoridade máxima da época em teologia. Paulo falava vários idiomas, ele era cidadão romano, era cidadão judeu, tinha várias nacionalidades, era um homem de grande projeção no mundo religioso da época. Mas quando ele conheceu Jesus, ele chegou a declarar o seguinte: eu reputo a minha sabedoria como esterco para alcançar a sabedoria do Senhor Jesus. Isso é que é um cristianismo autêntico e verdadeiro. Fora disso, para mim é balela. Esses apóstolos de hoje, não vou citar nomes, nem vou me referir a eles, mas eu apenas vou dando uma pincelada, não tem nada a ver com os apóstolos de Jesus. Porque hoje só se prega a teologia da prosperidade, só se prega bênçãos, só se prega teologia do amor, né? A terapia do amor. Venha, meu irmão, descolar tua alma gêmea, virou um show, o show da fé, a maioria das igrejas no mundo e no Brasil. Mas anularam a cruz de Cristo. Eu vou falar uns minutos. O que eu admiro no apóstolo Paulo, e na sua época, os judeus, os gregos e outras facções religiosas queriam ouvir algo que lhes satisfizessem e massageassem o seu ego. Como hoje também essa geração de crentes, principalmente jovens, não querem se adaptarem ao Evangelho de Jesus, mas querem que o Evangelho de Jesus se adaptem a eles. É verdade ou não é? Mas com Paulo não tinha esse negócio não de fazer média e pregar o Evangelho para agradar a gregos ou a judeus. Vamos ler rapidamente, na linha da pregação do Evangelho? 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso 21. Nós encontramos aqui as seguintes palavras: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, queridos?